bem-vindos e bem-vindas ao nosso resumo semanal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. Segundo a OIT, um novo emprego é gerado para cada pessoa vacinada contra o Covid-19. OMS e OIT exigem condições de trabalho dignas para as enfermeiras e os enfermeiros. Muitos governos latino-americanos que se apresentaram na COP26 como líderes no combate às mudanças climáticas são, na verdade, líderes na repressão às suas populações, declarou a secretária de Desenvolvimento Sustentável da CSA. A África é o continente mais atingido pelas mudanças climáticas. E a secretária de Desenvolvimento Sustentável da CSA, Bárbara Figueroa, participou da COP26, a cúpula do clima em Glasgow. Bárbara Figueroa, secretária de Desenvolvimento Sustentável da CSA, declarou em evento no marco da COP26 que falar em transição justa sem respeitar direitos é negar justiça. Segundo ela, muitos governos latino-americanos aparecem na COP26 como líderes na luta contra as mudanças climáticas, enquanto oprimem as suas populações. A secretária da CSA participou de uma série de atividades relacionadas à transição justa, o modelo de produção e consumo sobre o futuro energético público organizado na Tued Global na COP26. Segundo Bárbara Figueroa, as perguntas sobre energia para quê e para quem estão intimamente ligadas às mudanças no modelo de produção e consumo. Segundo a secretária de Desenvolvimento Sustentável da CSA, a energia deve ser destinada para a vida, para a produção e reprodução da vida em condições de trabalho decente. Para isso, é fundamental o debate sobre a propriedade, sobre o papel dos estados, dos trabalhadores e dos sindicatos no atual contexto da crise climática, social e política. E a África é o continente mais atingido pelas mudanças climáticas. Para a África, as mudanças climáticas já são uma realidade que atinge milhões de pessoas, e não algo que gerará impacto somente no futuro. Enquanto a seca no sul de Madagascar faz com que mais de 1 milhão de pessoas passem fome, as chuvas torrenciais no Sudão do Sul, Uganda, Quênia, Senegal e outros países africanos deslocaram uma média de 1.200.000 pessoas por ano. As secas prolongadas, o avanço dos desertos, o aumento da temperatura dos oceanos, a maior variabilidade das chuvas e a multiplicação dos fenômenos meteorológicos extremos, como ciclones e enchentes, estão deixando as suas marcas no continente africano. Embora a África seja o continente que emite menos gases de efeito estufa, cerca de 4% das emissões globais, os seus habitantes têm muito em jogo na Conferência do Clima COP26, que buscou consolidar uma resposta coletiva à crise climática. A agenda dos negociadores africanos é diferente da apresentada pelos países desenvolvidos. A África busca maior cooperação econômica para a instalação de infraestruturas energéticas ecológicas no continente. Embora os líderes africanos reconheçam a necessidade de reduzir urgentemente as emissões de gases de efeito estufa nos países mais industrializados, eles rejeitam que seus países com economias menos prósperas sigam o mesmo roteiro. E a crise climática está relacionada ao descaso do Brasil com a preservação da Amazônia e do Pantanal. A crise climática se instalou no Brasil, onde eventos climáticos extremos são cada vez mais frequentes, desde secas profundas no Pantanal até grandes tempestades de areia em São Paulo, fenômenos estes alimentados pela crescente destruição na Amazônia. No Pantanal, os animais têm lutado pela sobrevivência, fugindo da seca e dos incêndios florestais. Várias instituições chegaram a contratar serviços de abastecimento de água para preservar pontos do bioma. O veterinário Jorge Salomão, gerente técnico da ONG Ampara Silvestre, uma das promotoras da iniciativa, declarou que a sede dos animais é tanta que enquanto o caminhão descarrega água, os animais chegam imediatamente ao local.
Neste ano, a seca não atingiu apenas o Pantanal, mas toda a metade sul do país. Segundo estimativas oficiais, o Brasil vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. A falta de chuvas tem afetado o país em diversos aspectos, desde o abastecimento de água, a população, passando pela geração de energia elétrica, até o volume das lavouras. Surgiram também tempestades de areia, que cobriram cidades inteiras dos estados de São Paulo e Minas Gerais, resultando, entre outros motivos, da menor umidade, que vem da Amazônia. Segundo Paulo Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e destaque na área de climatologia, já é possível sentir os efeitos das mudanças climáticas de forma profunda no Brasil. O país perdeu 15,7% de suas reservas de água doce entre 1985 e 2020, segundo imagens de satélite analisadas pelo MAP Biomas, organização que reúne ONGs, universidades e empresas de tecnologia. Entre os fatores que contribuíram para isso está o desmatamento da Amazônia, que se acelerou sob o mandato do presidente Jair Bolsonaro, uma tendência com consequências dramáticas. Representante da CEPAL afirma que a proposta de créditos ambientais debatida na COP26 não é a mais adequada à realidade da América Latina. En términos globales avanza muy lentamente, estamos muy lejos de llegar a esa meta. Em termos gerais, estamos muito longe de alcançar essa meta. Segundo as Nações Unidas, o crédito seria com uma transferência financeira. Mas não é isso que ocorre na prática. Isso é como ferir alguém e depois levá-lo ao hospital, acreditando que isso compensará o dano causado. É isso que está ocorrendo quando analisamos a proposta dos créditos ambientais desde a perspectiva dos países da América Latina. Segundo a OIT, um novo emprego é gerado para cada pessoa vacinada contra o Covid-19. Para cada pessoa totalmente vacinada contra o Covid-19, foi criado um emprego no segundo trimestre de 2021, de acordo com as projeções publicadas pela Organização Internacional do Trabalho sobre o impacto da pandemia e da vacinação no mercado de trabalho global. O aumento da taxa de vacinação favorece uma recuperação do mercado de trabalho de forma mais rápida e eficiente, diz o documento publicado no dia 27 de outubro. Segundo o relatório, a situação do mercado de trabalho continuará a depender da evolução da pandemia e destaca que as campanhas de vacinação têm ajudado os países na recuperação econômica, o que tem acontecido de forma mais rápida e eficaz em países com melhores recursos ou com melhor articulação de campanhas de vacinação. O estudo, realizado em 28 países durante o primeiro semestre de 2021, mostrou que existe uma correlação positiva entre vacinação e recuperação da jornada de trabalho. Do estudo da OIT, se constata que o cuidado com a saúde dos trabalhadores, passando pelo processo de vacinação, é fundamental, não apenas para a geração de empregos, mas também para assegurar o cumprimento dos princípios e direitos fundamentais no trabalho. A OIS e a OMT buscam gerar trabalhos dignos para as enfermeiras e os enfermeiros. Segundo Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, temos a obrigação moral de proteger todos os trabalhadores de saúde e cuidados, garantir os seus direitos e oferecer condições de trabalho decentes em um ambiente seguro. Posicionamento compartilhado por Guy Ryder, diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho. O diretor-geral da OIT apontou que as enfermeiras fizeram um enorme sacrifício durante a pandemia e muitas chegaram a pagar com as próprias vidas. Os enfermeiros também assumiram uma enorme carga de trabalho extra, o que levou a longas horas de trabalho, por vezes em más condições, com descanso insuficiente, falta de equipamentos de proteção individual e até mesmo violência e assédio. Ao mesmo tempo, muitas enfermeiras estavam lidando com mais responsabilidades em casa, juntamente com o medo de trazer doenças para a família e amigos, observou Guy Ryder. A OIT destacou a necessidade de que os trabalhadores da saúde e demais que estão na linha de frente tenham acesso a vacinas, equipamentos de proteção individual, treinamentos, exames e apoio psicossocial, além de solicitarem remuneração e proteção adequadas no trabalho, principalmente contra jornadas de trabalho excessivas.
A crise migratória requer soluções regionais, segundo a OIM. A crescente onda de imigrantes que se deslocam em direção ao México e aos Estados Unidos é um tema que requer uma abordagem regional por parte de governos, ONGs e do setor privado para chegar a uma solução. O Ghost Daniels, diretor-geral adjunto de operações da OIM, disse durante uma entrevista coletiva que esta é uma questão complexa, onde não há espaço para soluções rápidas, mas sim soluções sustentáveis de longo prazo, que incluem proteção para crianças, desde uma perspectiva regional. Nesse sentido, Daniels informou que a Costa Rica, Panamá e República Dominicana concluíram uma aliança de diálogo e cooperação em questões de desenvolvimento e democracia e defendeu soluções para a situação no Haiti, que está causando uma crise migratória na região. Daniels indicou que é necessário reconhecer que os governos assumam essa liderança no quadro de uma abordagem regional do problema. Segundo ele, o trabalho em conjunto de governos com ONGs pode ajudar a encontrar soluções dialogadas. Amy Pope, diretora-geral adjunta da OIM para a Gestão e Reforma, disse que o número de imigrantes aumentou este ano, mais do que nos anos anteriores, e também defendeu o trabalho em uma solução regional para os desafios que levantam este problema. Atualmente, milhares de haitianos estão em comunidades fronteiriças da Colômbia e do Panamá, e milhares de outros já cruzaram a América Central e estão na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Durante sua jornada, essas pessoas arriscam suas vidas em áreas perigosas da selva, como o Darién, por onde entram no Panamá e estão sujeitas à violência, roubos e ao pagamento de milhares de dólares a traficantes de seres humanos. A missão da OIM, que está no Panamá como parte de um tour pela Colômbia, México e Estados Unidos, viajou para Darién para visitar as estações de recepção de imigração, onde os imigrantes são levados para coletar dados biométricos e para receber assistência médica e alimentar. E a taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou em 4,6%. Essa é a menor taxa desde o início da pandemia. Essa e outras notícias no próximo bloco. A taxa de desemprego nos Estados Unidos ficou em 4,6% no mês de outubro, o menor nível desde que a pandemia de Covid-19 afetou o mercado de trabalho em março de 2020, o que é um sinal da recuperação econômica do país. No Uruguai, Marcelo Abdala foi eleito presidente da Central dos Trabalhadores Únicos, PIT-CNT. A central sindical realizou o seu 14º congresso, no qual elegeu suas autoridades, aprovou a composição de suas comissões e homenageou dirigentes destacados. O governo espanhol chegou a um acordo que lhe permitirá superar a reforma trabalhista que foi aprovada na Espanha há quase 10 anos, em 2012, quando governou o Partido Popular de Direita. Essa reforma, que foi realizada pelo executivo Mariano Rajoy, quando uma forte crise econômica atingiu o mercado de trabalho, teve entre seus principais efeitos o aumento da precarização das relações de trabalho. E a Câmara dos Deputados do Chile aprovou o processo para destituir o presidente Sebastián Piñera. Em uma sessão de 22 horas, a Câmara de Deputados do Chile aprovou o início de um processo de destituição do presidente Sebastián Piñera. A votação contou com 78 votos a favor, 57 contra e 3 abstenções. A decisão agora está nas mãos do Senado, órgão que ficará encarregado de julgar o presidente pelo escândalo revelado pelo Pandora Papers. A oposição precisava justamente de 78 dos 155 assentos para aprovar a acusação de violação ao princípio da probidade e de comprometer seriamente a honra da nação. No Senado, é necessário um quórum maior de 2/3 para a votação que ocorrerá poucos dias antes das eleições, marcadas para o dia 21 de novembro, nas quais será eleito o sucessor de Piñera. O Pandora Papers revelou supostas irregularidades na venda da empresa de mineração Dominga por uma empresa pertencente aos filhos de Piñera nas Ilhas Virgens Britânicas, a um amigo próximo da família presidencial, apenas 9 meses depois dele ter assumido o primeiro mandato como presidente, de 2010 a 2014. Piñera, detentor de uma das maiores fortunas do Chile,
defendeu que saiu da sociedade em 2009. O advogado do presidente, Jorge Galvez, falou durante mais de 6 horas e alega que a denúncia apresentada poucos dias antes das eleições tem motivação política. E agora continuamos a nossa série sobre a Guatemala e o seu movimento sindical. A luta sindical na Guatemala sempre foi complicada, pois a Guatemala se caracterizou por eleger governo de direita. Para entender esta questão, temos a opinião de Julio Koch, secretário do Sindicato dos Trabalhadores da Guatemala. Na Guatemala, a situação política tem sido historicamente muito complicada, econômica, social e politicamente. De fato, existe uma grande preocupação com os interesses dos sindicatos, mas também existe o temor de que quando se forma um sindicato, os trabalhadores sejam demitidos ou as empresas sejam fechadas, ou então é formada uma lista negra, que é distribuída para todas as empresas, e assim é difícil conseguir outro emprego. Na hora de formar um sindicato, o Ministério do Trabalho coloca muitos obstáculos e, às vezes, quando o sindicato é formado, damos entrada nos documentos para o reconhecimento da assinatura, mas o próprio Ministério do Trabalho divulga a informação e os trabalhadores são demitidos. É muito burocrático formar um sindicato na Guatemala, ainda mais agora com a pandemia de Covid-19. Os sindicatos existentes são as confederações, as federações, e nós temos muitos obstáculos, muitas limitações que não estão na lei. Essa é a política antissindical na Guatemala que os governos implementam. Parte da luta constante do sindicalismo é a perseguição antissindical, afirma Luiz Lopes, secretário da Confederação dos Trabalhadores da Guatemala. Na Guatemala, a formação de organizações sindicais tem sofrido uma perseguição muito forte. Hoje, podemos perceber que vários setores só podem lutar pelos seus direitos trabalhistas formando sindicatos. E todos que tentam formar sindicatos são imediatamente demitidos. E hoje, podemos perceber que as empresas privadas representam os espaços onde menos os sindicatos podem se organizar, porque há muitos problemas, muitas dificuldades de perseguição contra os trabalhadores. No contexto político, sindical e social guatemalteco, está sendo gerada uma forma de fortalecer o movimento sindical integral por meio da construção da mesa sindical da CSA na Guatemala. A construção da mesa sindical tem sido de extrema importância pelo fato das 3 centrais sindicais que fazem parte da Confederação Sindical das Américas estarem juntas, ou seja, somos a CUSG, a CGTG e a Unstragua, e estamos trabalhando juntos por muito tempo para continuar lutando pela questão da liberdade de associação. E a funcionária que denunciou o Facebook manifestou preocupação pela mudança de nome da empresa. A ex-funcionária do Facebook, Frances Hogan, que acusou a empresa de colocar seus benefícios antes dos usuários, disse em um discurso no Parlamento Europeu que está muito preocupada com a mudança do nome da empresa para Meta. Isso mostra um meta-problema, porque mostra que eles querem dar prioridade ao crescimento e ao lucro. Com mais de 10 mil engenheiros, eles farão videogames, mas não podem ter os mesmos 10 mil engenheiros para trabalhar na segurança de dados. Parece algo indefensável, disse a ex-funcionária da empresa. O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, quer expandir seus negócios para o metaverso, um universo de realidade virtual paralelo, no qual os usuários podem interagir através de um alter ego, seja para lazer pessoal ou no mundo do trabalho. Estou preocupada que haja mais sensores em nossas casas e escritórios para o metaverso. Os usuários têm que se expor muito e o Facebook mostrou que mente sempre que é conveniente, disse a ex-funcionária. Com relação ao mundo do trabalho, os trabalhadores não podem controlar a tecnologia usada pelo empregador no local de trabalho. Hogan explicou que começou a trabalhar no Facebook porque acreditava na missão da instituição, mas denunciou a empresa porque os produtos do Facebook prejudicam as crianças, alimentam a divisão e enfraquecem a democracia. E milhares de pessoas marcharam na Argentina pela aprovação da lei sobre a diversidade sexual. O orgulho
LGBTIQ+, voltou neste sábado às ruas da capital argentina para a sua tradicional marcha anual, dessa vez com foco na sua reivindicação pela aprovação de uma lei abrangente para travestis e transexuais. Segundo a manifestante, a marcha existe para buscar a liberdade das pessoas para serem o que elas desejam ser e também para buscar o respeito à diversidade em todas as suas manifestações. A 30ª Marcha do Orgulho acontece entre a Praça de Maio, em frente à sede do Executivo argentino, e a Praça dos Congressos, em frente ao Parlamento, com palcos em ambas as pontas do percurso para a apresentação de grupos musicais. A manifestação é realizada nesta edição sob o lema Lei Trans Abrangente Agora, embora outras demandas também sejam expressas, como a aprovação de novos regulamentos que fornecem uma resposta abrangente às doenças sexualmente transmissíveis. A mobilização é organizada por cerca de 60 entidades sociais e políticas, entre federações e associações com representação nacional. A marcha, que acontece na Argentina desde 1992, fecha o Orgulho BIA Week, que incluiu uma extensa programação de atividades sociais e culturais em Buenos Aires, focada no tema da diversidade e igualdade de direitos para as pessoas do coletivo LGBTIQ+. A marcha acontece neste ano após a aprovação na Argentina, em junho do ano passado, de uma lei que estabelece uma cota de trabalho não inferior a 1% para travestis, transexuais e transgêneros do setor público. O coletivo pede agora a aprovação de uma norma abrangente com o objetivo de que travestis, transexuais e transgêneros alcancem a integração social a nível cultural, econômico e trabalhista e no campo da saúde e da educação, com igualdade de oportunidades. A iniciativa, apresentada em junho do ano passado no Parlamento, concede, por exemplo, incentivos às empresas para a contratação de pessoas trans e subsídios para cooperativas constituídas, em sua maioria, por pessoas desse grupo. A lista de demandas para esta edição da marcha inclui também a demanda pela aplicação efetiva da Lei de Educação Sexual Integral e um pedido de respeito pela diversidade sexual romântica. Além disso, são feitas críticas ao Fundo Monetário Internacional, FMI, órgão com o qual a Argentina negocia o refinanciamento de dívidas multimilionárias, um dos 15 pontos incluídos na lista de demandas elaboradas pelo comitê organizador da marcha. E uma exposição em Nova York retrata os migrantes latinos. A luta dos migrantes latinos em Nova York ganhou seu espaço e agora está presente em um dos museus mais emblemáticos da cidade, o MoMA. A exposição Nova-iorquinos do artista Djali Brown Cepeda gira em torno da greve de fome de 23 dias organizadas por um grupo de migrantes sem documentos que exigiam a criação de um fundo para trabalhadores excluídos da ajuda financeira para mitigar a crise gerada pela pandemia. Segundo Helena Gonçalves, curadora da mostra, quero que pessoas vejam como é bela essa luta e entendam que os imigrantes em Nova York são uma parte muito importante da cidade. Quero que entendam o porquê dessa situação, que é o que foi dado aos trabalhadores excluídos e não foi por causa do governo, mas por causa de sua luta e por verem que é uma população que por muito tempo deveria estar em todos os museus. A exposição marca a presença no museu em diversos espaços. Em um dos espaços mais visitados foi montada uma sala que visa reproduzir os locais frequentados pelos migrantes latinos que chegavam em Nova York nas décadas de 70 e 80. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.